Oi, gente, muito bom dia! Iniciando aqui mais uma manhã e mais um dia em nossa jornada Atos dos Apóstolos. Para você que está chegando aqui agora, a gente tem chamado de jornada porque estamos meditando no livro de Atos, versículo por versículo. Um livro tão maravilhoso como esse merece muito, da nossa atenção. E hoje, no capítulo 17, vamos ao versículo de número 4. E para você que está acompanhando a gente, você sabe, ontem falávamos sobre a disputa de Paulo com os judeus lá na cidade de Tessalônica. E a gente vai ver o resultado dessa perseverança do apóstolo em estar ministrando ali para os judeus. Diz assim o versículo 4, E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também grande multidão dos gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Então veja só, Paulo estava perseverando ali com os judeus naquela cidade, naquela região. E eram homens religiosos, doutrinados desde muito cedo. Mas a perseverança de Paulo valeu. Muitos deles se converteram, muitos da multidão se ajuntaram a eles e muitas mulheres distintas. Mulheres que também eram religiosas, dadas ali a religião judaica, a perseverança naquela fé, mas também se juntaram a Paulo e Silas e os demais. Você veja que a perseverança em pregar e orar e buscar a Deus nesse propósito vale a pena. Aquelas pessoas se converteram. Então imagina que a sua perseverança hoje, a nossa perseverança em ministrar para tantas pessoas que nós achamos assim que não, essa aí não tem jeito, essa aí não se converte, essa aí não se rende. Engana-se. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito de Deus, coisas incríveis acontecem. Até o mais duro coração se rende e se converte. Aí diz assim o versículo 5, mas os judeus desobedientes. Esse mais sempre existe, pessoal? Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Olha a estratégia deles. Eles não queriam que Paulo tivesse êxito e estavam incomodados com a pregação do evangelho em sua cidade, em sua região. O que eles fizeram? Se ajuntaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, baixa categoria de caráter, E ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Bom, Jason foi um homem que acolheu os apóstolos e os demais ali na sua casa. Receberam de bom grado o evangelho. Então os judeus desobedientes, eles pegaram, se juntaram com homens perversos e alvoroçaram o povo, alvoroçaram a cidade. E a mesma coisa acontece hoje. Só muda de região, de lugar e de área geográfica, Hoje nós vemos a mídia alvoroçando as pessoas contra o evangelho, contra a pregação da palavra de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. As estratégias são praticamente as mesmas. Como eu falei, só muda a área geográfica, só muda os lugares do mundo. Mas as pessoas, elas são alvoroçadas, movidas contra o evangelho, contra a igreja do Senhor Jesus. Existiam magistrados naquela época para tomarem as medidas cabíveis. Mas o que aqueles judeus desobedientes fizeram? Passaram por cima das leis e invadiram a casa de um homem justo, Jason. Existiam mecanismos jurídicos naquela época para que se tomassem providências, mas passaram por cima das leis. Nós não vemos algo igual hoje acontecendo, as leis elas sendo subvertidas, as pessoas desobedecendo, magistrados passando por cima das leis, jogando fora das 4 linhas da Constituição, desobedecendo leis, regras judiciais e passando por cima daquilo que tinha que ser obedecido. Infelizmente a gente vê isso hoje acontecendo e aconteceu naquela época também. E aí o que aconteceu? Versículo 6. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Estes
que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então não encontraram os apóstolos, Paulo e Silas, pegaram Jason, os irmãos que estavam na casa dele, e levaram perante os magistrados e disseram: aqueles que alvoroçam o mundo, que perturbam o mundo, chegaram também aqui à nossa cidade. Mas quem realmente estava perturbando o mundo? Paulo e Silas foram lá pregar a palavra, sem causar alvoroço. Quem causou alvoroço? Quem invadiu a casa de quem? Quem passou por cima das leis? Então, aqui está sendo visto realmente quem é quem. Mas às vezes as pessoas estão tão cegas que não conseguem enxergar isso. E aí um crime é imputado aos cristãos, quando na verdade quem cometeram os crimes foram aqueles de mais baixo nível de caráter. Mais baixo nível de caráter, né? E aí diz aqui o versículo 7. Os quais Jason recolheu, todos estes procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Esse era o argumento deles. Esse homem aqui, Jason, recolheu esses homens em sua casa e estão dizendo que existe outro rei, que não é César. Esse rei que eles estão conclamando é Jesus. 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Então, realmente, quem estava perturbando, alvoroçando a cidade, não eram os apóstolos, mas eram aqueles rebeldes, aqueles desobedientes. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso que acontece também em nosso tempo, para que nós possamos, com discernimento e com sabedoria, lidar com essa situação e sabermos sempre nos posicionar em Cristo. Mas o que eu quero destacar hoje é que é isso. Sempre existem aqueles desobedientes. Muitos se renderam, não a Paulo e Silas, mas ao Evangelho, às verdades eternas que eles pregavam. Mas os desobedientes se levantaram contra. Estes sempre vão existir, mas que Deus dê força e sabedoria para lidarmos com essas situações. Acima de tudo, lembrando do que Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sem saber ou sabendo, aqueles irmãos estavam nessa condição de bem-aventurados. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por mais um dia, mais uma manhã, aqui na nossa linda jornada Atos dos Apóstolos. O Senhor tem nos ensinado e como aqueles irmãos, sem saber ou até mesmo sabendo, Senhor, mas eram bem-aventurados, eram felizes, estavam com pontos positivos diante do Senhor. E que assim nós possamos viver, Deus, a nossa vida, sabendo que os desobedientes, os alvoroçadores existem, mas estes, ao invés de nos causar males, nos causam bens. Meu Deus, em nome de Jesus, enche cada homem, cada mulher do Teu Espírito Santo, para que com sabedoria possam lidar com as mais complicadas situações em torno da sua vida de fé, porque coisas como essas, semelhantes a estas, acontecem e vão continuar acontecendo. Mas bem-aventurados sois. Você sela dizendo amém. Graças a Deus, que Deus continue te abençoando. Compartilha, deixa o seu like, a jornada continua.